Olá! Hoje a gente vai falar sobre ideação e plano de aula. Seguindo o protocolo das outras aulas, eu gostaria de fazer uma pequena revisão rapidinha para vocês terem noção da continuidade do tema, né, as abordagens que a gente tem feito. Então, a primeira videoaula foi a visão geral do projeto, onde a gente conversou sobre como fazem as associações do Design Thinking com o ambiente escolar e especificamente com relação a um plano de aula de matemática. A videoaula 2, que está relacionada à matemática escolar, que foi quando a gente conversou das relações entre a matemática científica e a matemática escolar, tá? A videoaula 3, que a gente conversou sobre educação matemática inclusiva, né, que a gente especificou temas relacionados à educação especial, mas também refletiu sobre a utilização do termo educação especial, né? O ideal acontecerá quando a sociedade puder, quando a gente não precisar de grupos para dar suporte, mas que todas as pessoas tenham o suporte sem ter que separar em grupos para conseguir fazer valer os seus direitos, tá? E a videoaula 4, que é a entrevista com a professora Lorenise Knack da Costa. A professora Lorenisa tem uma trajetória muito interessante com relação à educação inclusiva, né? Compartilhou com a gente situações relacionadas a uma experiência de sala de aula que eu espero seja de inspiração para vocês, tá bom? Bom, no que diz respeito à ideação, né, que é associada com a palavra, né, com a expressão chuva de ideias, e como que ela diz respeito ao plano de aula e ao componente curricular matemática, né? Porque a gente não pode perder de vista que vocês são alunos do curso de matemática e o plano de aula ele vai estar relacionado ou a conteúdos matemáticos ou a temas que perpassam as aulas de matemática, tá? Que não precisam necessariamente serem conteúdos. E aqui, para que essa ideação aconteça, né, que essa chuva de ideias aconteça, eu deixo algumas sugestões, que são elas. Que vocês retomem o recurso educacional aberto, né, o REA, sobre o plano de aula. Vai estar lá na lista de materiais para que vocês estudem, leiam com detalhes, ele é muito importante, muito bem feitinho, vale a pena vocês usarem ele como referência. Vocês não devem esquecer que o grupo é colaborativo, né, o grupo que vocês estão desenvolvendo o produto final da disciplina, que é o plano de aula, né? Então vocês têm que estar desenvolvendo, dividindo tarefas, desenvolvendo a empatia entre vocês, compartilhando resultados, decisões, né? Tudo de uma forma colaborativa. E os bancos de dados, né? Para que essa ideação aconteça de fato, é extremamente importante que vocês acessem os bancos de aulas, de aula pronta, de pesquisa realizada em sala de aula, para que vocês tenham inspiração para realizar o plano de aula de vocês, tá bom? Baseado na realidade da escola que vocês escolheram para desenvolver essa ação. A minha intenção hoje, né, minhas intenções, não problematizar, né, algumas situações, eu quero compartilhar com vocês exemplos para que vocês, não para que ele seja replicado no sentido de cópia, mas para que vocês se inspirem e criem o plano de aula de vocês no ambiente de escola de vocês, tá? Além disso, eu quero reforçar as orientações que a gente já fez em videoaulas anteriores e nos materiais que foram disponibilizados para vocês. Com relação ao material relacionado à contemporaneidade, educação e tecnologia, né? Quando eu estava preparando o material, né, no meu planejamento de ensino, né, já que a gente, o nosso objeto do projeto integrador é o plano de aula, eu também tive que me preparar, né, tem o meu planejamento de ensino, cada videoaula teve um planejamento, né,
eu escolhi esse material em específico para problematizar a questão da tecnologia. Primeiro que a gente associa tecnologia com computador, né? Ou questões relacionadas a computador e afins, né? Mas a tecnologia não é só isso, tem várias coisas simples, né? A gente pode encarar, por exemplo, um lápis como sendo uma tecnologia para desenvolver uma determinada ação, tá? E segundo, a tecnologia não vai salvar a educação. Na realidade, vai depender muito do uso que se tem dessa tecnologia e ela deve estar vinculada a outras situações que fazem parte do ambiente escolar. O bom uso da tecnologia é importante, tá? Então, eu vou destacar um trecho agora dos autores, né, considerados. Uma educação de qualidade demanda, entre outros elementos, tanto uma visão crítica dos processos escolares, quanto usos apropriados e criteriosos das novas tecnologias. Então, como eu falei, você tem que ter um uso apropriado, né? Então, não adianta eu colocar, por exemplo, eu tenho lá uma forma de... vou usar um jogo que usa a internet, sei lá, um banco de dados e só deixo os alunos lá sem nenhuma orientação. Não. Você tem que ter dentro do seu planejamento de aula, né, você tem uma intenção de aprendizagem, porque o ambiente escolar ele tem uma intenção, então você tem que tomar cuidado com as ações que você desenvolve lá. Se é o momento que os alunos vão estar no lazer, é uma coisa, mas se você tem como objetivo um determinado aprendizado, você não pode simplesmente largar os alunos, por exemplo, em uma sala de computação e não ter um objetivo a ser cumprido, tá? Se a gente considerar a tecnologia da informática. É importante a gente ressaltar a humanidade como um todo sofreu um grande impacto na época da pandemia, né? E fora o impacto de perdas, tal, existiram coisas que vieram, facilitaram algumas coisas posteriormente, né? Mas problematizando a questão da pandemia, quando a pandemia iniciou, a gente tinha uma visão diferente de contexto, né? Algumas ações foram implementadas em escolas da educação básica e não tiveram efeito que, por exemplo, na educação básica pública, né? Os alunos poderiam até possuir celulares, mas eles não tinham celulares compatíveis com estruturas de, por exemplo, ter uma aula de ensino remoto como vocês estão tendo a oportunidade agora, né? Então, muitas escolas da educação básica pública, elas realizaram atividades com entrega de material em papel, de entrega, de ter acesso, de acontecer a correção. E aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, e assim como em outros estados, as escolas, depois da pandemia, elas foram equipadas, né, as escolas públicas, as particulares já tinham um certo nível de tecnologia que facilitava esse contato, mas as públicas receberam uma infraestrutura que acabou direcionando outras possibilidades de aprendizagem em sala de aula, né? Então, a gente tem que considerar isso em conta, né, nessa situação. Mas a gente tem que lembrar que a escola não é uma empresa, né? Apesar da história, né, lá para trás, do vínculo de regulação que a escola para as massas foi construída, da confusão que existe de você estar na gestão de uma escola e não estar na gestão de uma empresa, né? Então, por exemplo, as avaliações, sejam elas no contexto da escola ou de larga escala, elas não podem servir para prejudicar o ensino, elas têm que servir como referencial. Por exemplo, numa empresa, às vezes uma avaliação ruim implica em mandar o funcionário embora. Isso não pode acontecer na escola, né? A grosso modo, isso já é um exemplo. Bom? Uma outra coisa que a gente tem que pontuar, né, problematizar, essas duas palavras, né, diversidade e homogeneização, né? Alguns autores criticam, por exemplo, a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, porque eles defendem que é muito difícil você, por exemplo, no Brasil, ter uma base comum para todos os estados, para todos os municípios, porque tem muitas peculiaridades. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente tem muita diversidade, né? Então, como que você
né, a gente trabalhar isso em sala de aula. Então, tomem cuidado quando vocês forem planejar as atividades de vocês, tá bom? Quero frisar um trecho ali. É preciso considerar, na análise da qualidade do ensino, né, tanto fatores externos à escola quanto fatores específicos a essa instituição. A sociedade, ela existe e a escola recebe as pessoas que fazem parte dessa sociedade, né? Então, obviamente, os nossos alunos, eles vão chegar na escola, os efeitos que a sociedade tem nas pessoas, eles vão aflorar rapidamente na escola, né? Então, assim, a escola não é um ser fora do universo, da humanidade, lá vão transformar as pessoas. Não, eles estão inseridos dentro de uma determinada sociedade e eles vão refletir ali na escola o comportamento que está acontecendo nessa sociedade, tá? Então, tenham isso em mente. Um outro tópico é a questão da inteligência artificial, né? Ela pode ser utilizada tanto para o bem da aprendizagem ou para o prejuízo, né? Então, ela, na realidade, ela traz mais um desafio para os professores, no sentido assim, a gente já espera que a educação escolar mude totalmente a cara que ela tem, né, que vem tramitando há muitos anos, né? Então, assim, a questão da memorização, a reprodução de fórmulas, por exemplo, no caso da matemática, né? Então, assim, a gente já quer que isso seja diferente. Quando a gente vai pedir um trabalho para o aluno, a gente não deve pedir um trabalho que ele facilmente também consiga jogar na internet ou se utilizar de algumas plataformas de inteligência artificial responder o trabalho. Então, a gente tem um desafio a mais para pedir material para os nossos alunos. E a gente pode, inclusive, usar a inteligência artificial ao nosso favor, tá? Bom, esse texto em particular, que se chama Oficina de Modelagem, né, com o nome bem, né, o Kupal-Yex, Empoderamento por Meio da Matemática, é o relato de uma experiência ocorrida em Minas Gerais, num momento muito específico, né, político, e essas pessoas relataram nesse artigo. Durante um manifesto ocorrido por uma questão política, esses profissionais tiveram a ideia de aproveitar a oportunidade e ensinar matemática para as pessoas que estavam ali paralisadas em prol de uma causa política. E eles se utilizaram da ferramenta da modelagem matemática, né? Mas não foi só isso. Porque a modelagem matemática é uma tendência, né? É uma tendência em educação matemática no sentido que existem várias pessoas pesquisando a respeito disso e o uso dela como estratégia de ensino em sala de aula, tá? Que é diferente de eu modelar alguma situação matemática, é utilizar ela em função do ensino. Mas esses autores usam a modelagem associada a uma outra tendência em educação matemática, que é a educação matemática crítica. É um artigo que pode servir de inspiração para vocês, tá joia? Esse artigo também, a gente pode fazer associações diretas com a estrutura de trabalho que vocês estão desenvolvendo. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma associação do Design Thinking com um grupo de pesquisa que planejou a ação lá na Federal de Minas Gerais, né? Lá em Belo Horizonte. Outra coisa que a gente pode pensar, a ação teve um problema a ser resolvido e o problema deles na época era proporcionar a estudantes em mobilização a compreensão do contexto dessa mobilização. Vocês aí, no trabalho que vocês estão desenvolvendo no plano de aula, vocês também vão ter que detectar um problema, entre aspas, a ser resolvido, ou uma demanda, né, específica dos professores, tá? Dentro dessa perspectiva do relato, as pessoas envolvidas também tiveram que fazer pesquisas e estudos para planejar a ação. Então, de novo, o planejamento de ações. Não foi uma coisa feita de qualquer jeito, sem ter uma estratégia ou uma mobilização de pessoas em prol da aprendizagem e para cumprir o objetivo proposto, tá? E nesse contexto também foi considerado o tempo disponível, o refinamento de ideias, por exemplo, né?
A gente pode enxergar no relato do texto, eles tinham pensado em uma proposta, mas na hora que eles avaliaram o contexto de aplicação, eles perceberam que da forma como eles haviam planejado não serviria. Então eles voltaram e replanejaram a ação. Então isso tem tudo a ver com o que vocês estão fazendo, né, no desenvolvimento da disciplina. É um trecho muito importante. Então, a oficina pode ser entendida como um exemplo de empoderamento sociopolítico por meio da matemática, na medida em que mostrou para os alunos o poder que eles têm em mãos, sólida formação acadêmica, para discutir assuntos de grande interesse social e político, e ao mesmo tempo que as concepções absolutistas de matemática, muito fortes nas aulas dessa disciplina, são totalmente relativizadas quando a matemática está em ação na sociedade. Então, a modelagem associada com a educação matemática crítica, acabou atingindo objetivos que a gente já vem mencionando em videoaulas anteriores, que é não ficar só na matemática pelo conteúdo, mas desenvolver habilidades que hoje são extremamente necessárias no ambiente escolar. Então, não basta conteúdo. E nesse artigo aí, há um detalhamento de ações que pode inspirar vocês. Outros materiais que podem inspirar vocês. Um vídeo que usa também a modelagem matemática como estratégia de ensino, tá? Vai descrever uma professora de matemática, depois do acidente que aconteceu em Brumadinho, ela criou uma estratégia de aprendizagem utilizando maquetes para calcular a quantidade de rejeito que precisava ser retirado do espaço. Tá? Então é possível, ela serve de inspiração, porque através dessa estratégia que a professora utilizou, podem ser aprendidos vários conceitos matemáticos. E a entrevista com o professor Ole Skovsmozy, que é o responsável pela criação da educação matemática crítica. Aí, de novo, né, eu detalhei a questão do mar de lama. Não dá para reproduzir aqui o vídeo, vocês vão ter que... Sugiro que vocês assistam, né? Mas eu vou ler um trechinho que vai especificar em detalhes o problema que eles têm, para que vocês pensem que vocês também podem criar um problema semelhante, né? Quanto de rejeito proveniente da ruptura da barragem do Córrego do Feijão, na cidade de Brumadinho, deve ser retirado para iniciar um projeto de recuperação ambiental? E aí, baseado nesse problema, foi desenvolvida uma aula. Extremamente interessante essa aula. E o professor Ole Skovsmozy é um professor dinamarquês, ele é filósofo, ele fez doutorado em 1982 e foi o doutorado que impulsionou a questão da educação matemática crítica, tá? Ele criou, na época, tinha desenvolvido a educação crítica e a matemática, a grosso modo, né, não se encaixava nos preceitos da educação crítica. E ele criou uma filosofia da matemática que deu suporte para ele poder falar sobre educação matemática crítica. Então, aí vocês têm as referências que eu utilizei na aula de hoje. Então, depois de compartilhar com vocês as referências bibliográficas, até a próxima aula.